Neste bloco, os estudantes fazem perguntas sobre o assunto, tire suas dúvidas. Como é que estão os concursos para a área? Você sabe se tem muita oferta? Não são muitos os órgãos vocacionados para esse assunto. A gente tem o Instituto de Tecnologia da Informação, que é uma autarquia vinculada à Casa Civil da Presidência da República, que eu acho que para a sua vontade é talvez a melhor área, mas é um órgão muito pequenininho. Mas ele, por exemplo, regula chaves públicas, os certificados digitais, né? É um setor muito interessante do direito de informática, né? Diz respeito, inclusive, à segurança da informação, que talvez seja um dos grandes desafios desse setor. E ali você vai poder trabalhar e fazer o concurso, tanto para o próprio Instituto, quanto por carreiras que entram de forma lateral, como, por exemplo, Procurador Federal, né, que é uma carreira da Advocacia Geral da União, que tem ali, tem até um livro de uma colega que é procuradora que foi do ITI. A Anatel, eu acho que essa é a grande oportunidade, porque o número quantitativo é muito grande, mas é bastante focado em telecomunicações, né? E alguns órgãos do Poder Executivo que trabalham com a questão do governo eletrônico. Então, o Ministério do Planejamento, então, na carreira de gestor de política pública, tem muita gente dedicada à função do governo eletrônico, né? Espalhada por diversos ministérios. No Ministério da Educação também tem os programas de digitalização, o Proinfo, no Ministério da Saúde, mas então você já vê que já não é a matéria fim, é a matéria meio, né? É como levar a educação, é como levar a saúde, né? No Ministério do Planejamento você tem o governo eletrônico, a equipe que cuida disso e pensa nisso e cria o portal da transparência e tudo aquilo ali. No ITI também a matéria é a matéria fim e na Anatel é a matéria fim. Então, eu acredito que até em relação a outros setores mais globalizados, outras matérias mais globalizadas, até tem bastante oportunidade para concurso público. O estudo de línguas é importante para seguir nessa carreira? É praticamente um requisito. É um direito muito globalizado, que recebe muita influência de outros ordenamentos jurídicos e importa e exporta muitas experiências. Então, as discussões são feitas em paralelo aqui no resto do mundo. Pelo menos o inglês e o espanhol são línguas muito recomendadas. Essa questão de segurança na internet, em pagamentos online, isso também passa por esse advogado? Passa, com certeza. Ele passa tanto pelo lado da empresa, né, quanto passa e especialmente pelo consumidor. Né, porque o consumidor ainda está se acostumando com o universo do comércio eletrônico. Né? E o comércio eletrônico, ele, acompanhando a tendência do comércio tradicional, ele é um contrato de adesão. Então, muitas vezes você entra naquela relação de consumo ali sem saber exatamente o que você está fazendo. Ainda há muita fraude, né? Recentemente, por exemplo, eu trabalhei num caso envolvendo a fraude de um grande banco, né? E eles têm uma política para incentivar o comércio eletrônico de tratamento dessas questões de forma muito rápida e muito ágil. Eu acho que isso tem estimulado o comércio eletrônico, mas é importante ter muito cuidado. E esses novos sites de relacionamento que viraram febre no mundo inteiro, esse advogado pode trabalhar na área de privacidade, de segurança desses sites, para que as pessoas não fiquem vulneráveis? Sim. Os sites, as redes de relacionamento, elas são um novo paradigma na construção do que a gente chama de sociedade do conhecimento, né? Porque elas têm uma nova premissa, a premissa da disposição do usuário de estar ali e de expor os seus dados voluntariamente. Você vai e entra, assim como quem entra no Orkut, quem entra no Facebook, quem tuita hoje, tuita consciente de que está expondo os seus dados. Então, o que eu digo do ponto de vista comercial, para o advogado, é um mercado difícil de trabalhar ainda porque as empresas, as donas das redes virtuais, elas não são brasileiras. Gostaria de saber qual é a melhor cidade do Brasil para se trabalhar. Se o seu objetivo for experimentar o direito de telecomunicações informáticas sobre a ótica do setor privado, o melhor lugar é definitivamente São Paulo e também o Rio de Janeiro, onde muitas empresas estão. É onde você vai ter a oportunidade de trabalhar tanto em empresas de telecomunicações, quanto em empresas que lidam com direito de informática, como, por exemplo, certificação digital. E se você tiver um foco de trabalhar a relação dessas empresas com o poder público, é Brasília. Doutora, com relação às leis, elas existem aonde? Onde é que elas estão codificadas ou elas
não existem, elas estão fragmentadas no ordenamento jurídico brasileiro? Olha, elas existem, estão centralizadas no site do Palácio do Planalto, isso é uma coisa boa, todas disponíveis pela internet, mas não de forma organizada, né? É preciso que você pesquise. Existe a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei do Processo Eletrônico, a Lei de Informática, né? E, principalmente, existe muita regulamentação infralegal, né? Então, aí, nesse momento, você vai precisar acessar, por exemplo, a Agência Nacional de Telecomunicações, na página dela, tem toda a regulamentação disponível, né, desse setor. Aí, você entra no site do Instituto de Tecnologia da Informação e consegue também acessar toda essa informação. Mas eu diria que o mais efetivo dos mecanismos é o Google, né? Porque, a não ser também que você trabalhe com consolidações de leis que já existem em determinadas áreas. O número de leis a respeito desse assunto é muito difícil de você conseguir conciliar. O número de regulamentações, o marco normativo geral. No nível legal, realmente acho que você deve ter mais ou menos uns de 5 a 8 instrumentos legais, né, que você pode consultar para fins de pesquisa, para ter uma ideia geral desse setor. Mas o ideal para quem deseja, no futuro, se especializar na matéria, é escolher, ter a mais afinidade, né? O Marcos disse que, por exemplo, que aí na área de informática. Aí na área de informática, dentro da área de informática, você ainda vai ter que escolher, né? Você vai pensar assim, eu vou trabalhar com contratos e outsourcing, software livre, ou eu, por exemplo, quero ir para a parte de propriedade intelectual e direitos autorais e ficar discutindo se MP3 é legal ou não é, se eu posso ou não posso baixar um ringtone sem pagar o direito autoral do autor, e se eu posso baixar um vídeo e o pessoal da Sony Pictures vai ficar chateado porque não pagou. E volta e meia, por exemplo, você entra no YouTube para baixar um vídeo, aí está lá, retirado de acordo, né, com a restrição autoral, né, porque alguém colocou no YouTube. Então, tudo isso tem normatização específica e, às vezes, não tem. Eu queria saber quais são as matérias mais procuradas para você trabalhar com isso. A base essencial desses dois campos é direito constitucional, né, direito público econômico, direito administrativo e direito civil na parte de contratos, né, na parte de propriedade intelectual, né. Essa é a base fundamental que você precisa ter a partir da sua graduação em Direito. No próximo bloco, você conhece mais sobre a rotina da especialista em Direito das Tecnologias. Vai descobrir também os livros necessários para quem quer entender dos negócios no mundo das comunicações.